Existe algo que muitas mulheres acreditam e eu também acreditei durante anos. Eu achava que estava honrando a Deus, até eu perceber que a minha família recebia o que sobrava de mim. Hoje eu quero te mostrar como isso aconteceu e como você pode viver o seu chamado sem sacrificar quem Deus colocou primeiro na sua vida. Hoje eu quero contar uma história sobre mim, porque eu demorei muitos anos para perceber a forma como eu enxergava o meu chamado. Eu descobri com muita dor que a minha família estava vivendo daquilo que sobrava de mim. A minha família estava vivendo das minhas sobras emocionais. E talvez enquanto eu conto a minha história, você encontre um pedaço da sua também. Eu sou Ilana Mara e eu ajudo mulheres a viverem o seu chamado sem carregar o mundo nas costas. E a gente já começa falando que o problema não é servir, o problema não é servir. Eu amo servir, eu amo meu chamado, eu amo meu ministério, eu sirvo e continuarei servindo enquanto houver fôlego de vida sobre mim. O problema começa quando a gente coloca nossa energia em tudo e em todo mundo, ou para todo mundo, e a gente chega em casa emocionalmente vazia. O problema está aí. E aí eu pergunto para você, quem recebe a sua melhor versão? São seus amigos, o seu trabalho? E aí eu quero fazer duas perguntas para você. Quem são as pessoas que recebem a sua melhor versão? E quem são as pessoas que ficam com as sobras? E as sobras que eu estou falando não é comida, não é dinheiro, eu estou falando da atenção, da sua paciência, do seu sorriso, da sua escuta ativa, do seu sorrir, da sua presença, do seu carinho, da sua energia, da sua disposição. Quem é que recebe? E eu quero compartilhar com você um pouco do que eu vivi na minha história, com a minha família recebendo as minhas sobras. Por conta de muitas demandas, agenda, reunião, ensaio, compromissos, aniversários, tantas coisas que a gente acaba se envolvendo, eu acabava chegando em casa totalmente sem energia. E eu amo a minha família, amava, sempre vou amar, mas amar não significa necessariamente entregar a sua melhor versão. Porque eu aprendi que a mulher forte ela tem que resolver, que a gente tem que fazer e acontecer, que quando entrega algo na sua mão você tem que fazer, e você tem que fazer conforme as suas forças. Mas talvez como eu, você também entendia ou entende esse texto de forma distorcida, porque eu entendia que tudo que vinha na minha mão, eu não poderia dizer não, e eu teria que fazer além das minhas forças. Talvez não é que eu teria, mas ao longo da minha caminhada, eu desenvolvi, eu aprendi que o certo era fazer o meu melhor e o meu máximo, e eu achava que isso era servir com excelência. Eu achava que eu estava fazendo o meu melhor, fazendo com excelência, entregando aquilo que Deus realmente tinha pedido para mim. Porque a gente aprende que a gente tem que ser forte, que a gente tem que resolver, que a gente tem que estar presente, que a gente sempre tem que estar disponível, que a gente precisa fazer tudo. E a gente chama isso de amor, de servir, a gente chama isso de compromisso, de responsabilidade, a gente chama isso de excelência, mas muitas vezes isso se chama sobrecarga. E eu acreditava que se eu parar, quem vai fazer? Se eu não for, quem vai? Se eu não assumir, quem vai assumir? Se eu não organizar, quem vai organizar? Se eu não for lá decorar, quem vai decorar? Ah, mas se fulano for lá decorar, não vai ficar tão bom quanto eu faço. Se eu não lembrar, ninguém lembra. Porque a gente acredita que ninguém faz como nós fazemos. E aí a gente vai adiando a nossa própria casa. A gente vai adiando a nossa própria vida. A gente adia a nossa saúde, a gente adia o nosso tempo, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde emocional. A gente vai adiando. Por quê? Porque no final do ano, porque depois desse evento, né? Eu ainda preciso ficar, eu ainda preciso fazer. A sensação que eu tinha era de que eu não podia falhar nunca. E o tempo vai passando. O tempo passa, o filho cresceu, o casamento esfria, os amigos somem. Por quê? Porque a gente nunca tem tempo de entregar a melhor versão para essas pessoas.
O mais engraçado é que para fora, ou para a maioria das pessoas, ou eu poderia dizer para todas as pessoas, nós somos consideradas como a mulher forte, que resolve tudo. E a gente acha isso bonito. A gente acha que isso é ser especial. Mas em casa, nós somos fortes. Para as pessoas, nós somos a mulher forte que resolve tudo. Mas em casa, a gente não tem paciência. Mas em casa, a gente não tem tempo. Em casa, a gente se irrita, a gente não tem disposição, a gente não tem energia, a gente não tem sorriso e tudo fica para depois. Quando esse depois chega, ele vem com culpa. E a culpa vem, a gente faz uma promessa de que a gente vai mudar, mas o tempo passa e a gente não faz nada. A gente não muda. Por quê? Porque a gente não tem tempo para mudar. As nossas obrigações, a correria do dia a dia, a nossa vida nos engole e a gente não consegue ter uma atitude diferente. Até que um dia eu aprendi que Deus nunca pediu a minha exaustão. Até que um dia eu entendi que aquele texto era muito mais profundo do que a forma que eu lia e vivia. A palavra do Senhor diz: tudo que vier à sua mão, faça-o conforme as suas forças. Conforme as suas forças. Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, muita coisa mudou. O Senhor nunca nos chamou para salvar o mundo, porque o Senhor já enviou o seu único filho para fazer isso por nós. Jesus já morreu na cruz, Jesus já veio para salvar esse mundo. Uma coisa que a gente precisa entender e que eu precisei entender é que a minha missão, o meu chamado, não pode destruir a minha primeira missão, porque a minha casa também é reino, a minha família também é reino. Meu casamento é reino, meu filho é reino, os meus pais são reino, o meu filho é reino, a minha mesa também é reino. Mas como começar a mudar isso? Parando de medir a sua espiritualidade com o tanto que você faz. A gente acredita que quanto mais a gente faz, mais espiritual nós somos. Mas aí a gente se ocupa tanto dos afazeres que nós não temos tempo para ouvir a voz do Criador. Gente, se tem algo que eu tenho vivido nos últimos tempos, é ouvir a voz de Deus em pequenas coisas nessa vida. E o Senhor fala conosco, e Ele não fala só através de barulhos para nós. Aliás, nós muitas das vezes nós temos que tampar os barulhos da vida para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro passo é parar de medir a sua espiritualidade pelo tanto que você faz, pelo tanto que você realiza, pelo tanto que você entrega, pelo tanto que você é útil. Segunda coisa que você pode fazer, antes de assumir algo, pergunte para Deus, Deus realmente te pediu isso? Só você querendo fazer um pouco mais. É só você querendo provar para você e para as pessoas que você dá conta de tudo. Porque existem cargos que eu vivi, existem posições que eu assumi na minha vida que Deus talvez não tenha pedido. Hoje, olhando para a minha história, talvez existiram situações que eu não precisaria ter vivido porque o Senhor não pediu isso para mim. Existem muitas coisas que nós fazemos por nós mesmos. Terceira coisa que você pode começar a fazer a partir de hoje, coloca a sua família na sua agenda. Eu estou compartilhando isso com vocês porque eu vivi, eu cheguei do extremo do fundo do poço. E eu precisei ouvir. Você precisa viver. Eu estava sobrevivendo. Então, eu estou compartilhando isso com você com muito carinho, para que você não precise chegar na onde eu cheguei. Por isso que eu falo que eu ajudo mulheres a viverem o seu chamado sem carregar o mundo nas costas. Quando eu coloquei começar a minha família na minha agenda, muita coisa mudou. Mudou com meu filho, com meu casamento, eu como filha, como irmã, como cunhada, como tantas outras posições que nós ocupamos na nossa vida como pessoa. Então coloque a sua família na sua agenda. Não deixe ela com as sobras emocionais. Coloque ela para também enxergar a sua melhor versão. E como começar a mudar tudo isso? Primeiro, para de medir a sua espiritualidade pelo tanto de coisa que você faz.
pelo tanto de cargo que você está, pelo tanto de coisa que você entrega, pelo tanto de demanda que você assume. Para, isso não é espiritualidade. Eu precisei entender isso e foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Gente, eu estou compartilhando isso com vocês porque eu cheguei no fundo do poço. E em um momento, mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês a minha história. E que fundo do poço foi esse que eu cheguei. Então, para de medir a sua espiritualidade pelo tanto de coisa que você faz. Porque quando a gente faz tanta coisa, as nossas demandas, a nossa vida engole a gente e a gente não consegue ouvir a voz do Criador. Você quer ver uma coisa que Deus faz? É falar com você nas pequenas coisas da sua vida. Mas quando a gente está tão engolidas nas nossas demandas, a gente não consegue ouvir o sussurrar de Deus nos nossos ouvidos. Segunda coisa que você pode fazer antes de assumir qualquer coisa, pergunta: será que Deus realmente quer? Será que Deus realmente colocou isso na sua mão? Ou é só você aceitando e repetindo um padrão que você sempre tem feito na sua vida? Talvez existam muitas posições que você ocupou, assim como eu, que Deus não pediu para você ocupar. Foi só excesso de demanda e sobrecarga. Terceira coisa que você pode começar a fazer hoje, coloque a sua família na sua agenda. Gente, quando eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou de um jeito que vocês não fazem ideia. Eu precisei ouvir isso da minha médica. Ela falou: Ilana, você precisa viver. Você precisa viver e você precisa viver com a sua família, com o seu filho. Comecei a colocar a minha família na minha agenda. Isso mudou muito, mudou o relacionamento com meu filho, com meu marido, com os meus amigos, o meu relacionamento com Deus. Quarta sugestão, aprenda a proteger a sua energia. Mas a energia, eu estou falando de energia física. Quando você gasta muita energia fora, com os outros, quando você chega, o seu filho fala assim: mamãe, vamos brincar de bola, você não tem energia. Quando o seu marido fala assim: vamos passear, você fala: eu quero dormir porque eu estou cansado. Por quê? Porque você gastou toda a sua energia com aquilo que não era prioridade. Quinta sugestão, entenda, dizer não também é dizer sim para muitas coisas na sua vida. E talvez seja dizer sim para aquilo que Deus considera prioridade para você. Quando eu digo não, eu digo sim para outras coisas. Quando eu digo não para uma demanda que me pediram, eu consigo dizer sim para o meu filho. Por quê? Porque eu vou ter tempo e energia para brincar de bola com ele. Porque eu vou ter tempo e energia para sentar no chão e brincar de jogo da memória. Por quê? Porque eu vou ter a minha melhor versão para estar com o meu marido num passeio, ou em casa, no sofá, assistindo alguma coisa, fazendo nada. Gente, fazer nada com pessoas que a gente ama é maravilhoso. Eu descobri isso e, gente, é maravilhoso fazer nada. Tem vezes que eu convido amigas, eu marco com amigas, com pessoas que eu amo, e ela fala assim: o que a gente vai fazer? Eu falo: nada. Vamos conversar, vamos rir, e depois cada um vai para sua casa, e aquilo abastece a gente com algo assim que nada nessa vida consegue abastecer. E eu quero trazer um texto para você meditar. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero trazer uma reflexão para você. Como é que a sua casa vai servir ao Senhor se a gente só entrega para nossa casa as nossas sobras emocionais? A gente só entrega para nossa casa a nossa pior versão. É forte isso. Olhar para essa pergunta mudou a forma como eu vivo e eu enxergo o meu chamado. Eu trago essa reflexão para você também. Eu quero fazer um desafio para você. Nessa semana, escolha um momento para você ter com a sua família. Um momento para que você possa entregar a sua melhor versão para a sua família. Ilana, mas a minha vida é corrida, os nossos horários não se encaixam. Gente, programa um dia, um café, um jantar, um momento, um filme.
uma caminhada, um momento de brincar com o seu filho, um tempo de qualidade. E às vezes eu não estou falando de meia hora, 5 horas brincando com seu filho, eu estou falando de às vezes 10, 15 minutos. Às vezes 5 minutos de qualidade com seu filho vai valer mais do que ele não receber nada. Percebe? Porque 5 minutos da melhor versão da mamãe vai ser melhor do que qualquer outra coisa, melhor do que meia hora da sua pior versão. E aí eu te convido a entregar para sua família a sua melhor versão e não deixar a sua família com as sobras. Entregue o seu melhor horário, entregue a sua melhor versão, entregue a sua melhor energia para sua família. Talvez você tenha clicado nesse vídeo pensando que ele era sobre família ou que talvez fosse sobre alguma instituição, mas esse vídeo é sobre prioridade. Deus nunca pediu para que nós escolhêssemos entre o reino e a nossa casa. Foi Ele mesmo quem criou os dois. E quando a gente entende isso, servir deixa de ser um peso e volta a ser privilégio. Se esse vídeo falou com você, já compartilha com uma amiga que também quer honrar o seu chamado sem carregar o mundo nas costas. Lembre-se que você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver e ter vida com abundância. Se permita.